Olá, galera da aventura! Aqui quem vos fala é o Caco Aransegui. Continuando a nossa proposta de História na Trilha, neste vídeo, o de número 26, continuo falando sobre naufragados, desmistificando alguns boatos, mas mantendo o elo de ligação daquela região com o caminho de Peabiru. Espero que gostem dessa narrativa repleta de história e emoção. Não esqueça de deixar um like. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, dê uma pausa nesse vídeo, faça sua inscrição e deixe seus comentários. Assim, você estará contribuindo para o aprimoramento de nosso canal. Divirtam-se! A história é feita de narrativas. Tudo aquilo que estudamos nos livros de história, ou daquilo que foi pesquisado por curiosidade, são fatos narrados sob perspectivas individuais de quem escreveu ou falou a respeito do ocorrido. A verdade está confinada e limitada ao ponto de vista do historiador. O contexto histórico é, portanto, questionável, mesmo que pareça verdadeiro. Não quero aqui, com minhas palavras, trazer desalento aos pesquisadores, tampouco pretendo desmerecer a narrativa de quem quer que seja. Entretanto, tenho obrigação para comigo mesmo de questionar tais narrativas a fim de desvendar a verdade que está envolta em muitos véus. Observem que a história possui certo dinamismo e pode ter o contexto alterado. Na medida em que o conhecimento aumenta, novas informações podem alterar drasticamente o que hoje acreditamos ser uma verdade consumada. Nesse mundo de trilhas e aventuras ao qual me dedico, o que mais se ouve são histórias, ou seriam histórias. Seja como for, me parece uma bela oportunidade de dissertar sobre o assunto. Afinal, estamos na Ilha da Magia, e as narrativas, falsas ou verdadeiras, fazem parte do cotidiano. Mas o que naufragados tem a ver com isso? E o que tem a ver o caminho do Peabiru com naufragados? É o que vou contar agora. Preparem um cafezinho, um chá, ajeite a iluminação da cabeceira, senta, porque lá vem aventuras e histórias. Sempre que percorro os recantos desse maravilhoso pedacinho de terra no meio do mar, gosto de ouvir histórias do povo nativo. Os causos ou contos são recheados de imaginação e folclore. Fazem parte da cultura ilhoa. Há também aquelas mentiras, às vezes bem contadas, que acabam impressionando. A imaginação de quem conta histórias também é relevante para a cultura local. Sempre foi assim, sempre será. Confesso a vocês que isso realmente me encanta. Gosto de ouvir e contar essas fantasias e crendices. Entretanto, a verdade precisa prevalecer a fim de que as invencionices criativas não moldem condutas errôneas. Antes de relatar sobre naufragados, vou comentar sobre o caminho de Peabiru. Ao contrário do que muitos pensam, não é uma trilha inca,
embora muita coisa precise ser pesquisada a respeito. O povo guarani sempre teve a crença numa terra sem males. Portanto, Piabiru era uma trilha espiritual que conduzia ao paraíso mitológico daquele povo. Acabou se tornando um caminho para alcançar os tesouros do continente depois da chegada dos europeus, que, em busca de acessos ao interior da América do Sul, utilizaram a trilha para alcançar riquezas que se encontravam nos domínios do Império Inca. O caminho era uma estrada primitiva, porém muito bem ordenada, rumo ao desconhecido. Possuía 8 palmas de largura, cerca de 1,5 m, e um rebaixamento de 40 centímetros. Alguns dizem que o percurso era coberto por uma espécie de gramínea, que não permitia que arbustos, ervas daninhas e árvores crescessem em seu curso. Evitava também a erosão. O caminho propiciava uma troca cultural e mercantil muito rica entre os povos. Além disso, atendia à necessidade desses povos em terem uma forma de comunicação. O significado do nome é controverso entre os historiadores. Alguns estudiosos sustentam que tem origem na língua indígena tupi-guarani, Piabiru. Desculpem se falho no pronunciar a palavra. P significaria caminho, Ab, antigo, e Yu, ida e volta. Outros sustentam que o nome significa caminho do gramado amassado, pois P significando caminho, Abiru, gramado amassado. Traduções como caminho batido, caminho pisado, caminho rumo ao sertão também são utilizados. Piabiru é o nome de uma cidade do Paraná cuja fundação remonta ao início do século XX. O nome foi adotado justamente pela proximidade com a antiga trilha. Localiza-se numa latitude de 23 graus, 58 minutos e 48 segundos sul e longitude 51 graus, 49 minutos e 4 segundos oeste, estando a uma altitude de 495 metros acima do nível do mar, no terceiro planalto paranaense. Sua população estimada é de cerca de 15 mil habitantes. O caminho de Piabiru se estendia por cerca de 4.000 quilômetros, passando por 4 países da América Latina, iniciando em São Vicente, chegando no Oceano Pacífico, depois de cruzar a Cordilheira dos Andes nos domínios do Império Inca no Peru. Atravessava os rios Paraná, Tibagi, Ivaí e Piquiri, por onde passou a expedição do capitão-mor Afonso Botelho de Sampaio e Souza, em 1769. Entretanto, existiam caminhos secundários que chegavam na trilha principal a partir de várias direções, como se fossem afluentes de um rio. Nesta síntese histórica referente ao caminho de Piabiru, podemos notar que Naufragados situa-se bem longe da trilha principal. Então, qual a razão de tantas histórias ligarem a região sul da ilha de Santa Catarina e o município de Palhoça ao caminho de Piabiru? Vamos voltar um pouco
na história mais recente da nossa bela ilha de Santa Catarina, para que possamos compreender como essa região ficou impregnada de mitos e lendas sobre o tal caminho. No final do século XV e no início do século XVI, portugueses e castelhanos lançaram ao mar diversas expedições. Com a descoberta do Novo Mundo por Cristóvão Colombo em 1492, surgiram alguns conflitos, principalmente sobre os domínios das novas terras banhadas pelo Atlântico. A fim de resolver os tais conflitos que surgiram com essa descoberta da América, em 7 de julho de 1494, a coroa de Castela, Espanha, e a coroa de Portugal assinaram um tratado que dividia o mundo ao meio. O meridiano que passava na vila de Tordesilhas seria a linha divisória das conquistas. Tudo que fosse descoberto ao leste da linha ficaria sob domínio de Portugal. Para o oeste, pertenceria à Espanha. Com o Tratado de Tordesilhas, grande parte da América do Sul ficou sob domínio espanhol. Apenas uma pequena parte do que hoje é território brasileiro pertencia a Portugal, inclusive a nossa ilha de Santa Catarina. Mas o Tratado de Tordesilhas não evitou conflitos. Os europeus sabiam que o Novo Mundo deveria ser uma enorme massa continental, que provavelmente existiria uma passagem para o outro lado, num oceano que viria a se chamar Pacífico. Afinal, não tão pacífico assim. Portugueses e espanhóis se aventuraram enviando expedições do norte ao sul do Atlântico, a fim de descobrir a tal passagem. A ligação de naufragados com o caminho de Piabiru inicia em 1524. Mas, para entender o fato histórico, é preciso voltar um pouco mais no tempo, na descoberta do Rio da Prata. Preciso fazer uma pequena pausa antes de continuar essa história, pois os próprios historiadores contam-na de formas diversas. Vou adotar nesta postagem a narrativa de Eduardo Bueno, porque considero ele um dos mais importantes historiadores da atualidade. Apesar da irreverência e o jeitão meio maluco, ele inegavelmente detém enorme conhecimento da história do Brasil. Então, vamos aos fatos sobre a perspectiva de Eduardo Bueno. Quero salientar também que não estou desmerecendo outros escritores, lembrando ainda que o foco da minha narrativa não é o caminho de Piabiru em si. Desejo mostrar como naufragados e aquela região continental onde hoje fica Palhoça se conectou ao caminho através da história. Em 1514, os portugueses enviaram uma expedição para tentar descobrir onde seria o final daquela enorme massa continental. Chegaram onde hoje é Punta del Este, no Uruguai, depois de navegarem a terrível costa que vai de Laguna até a Foz do Prata. Esta é a maior costa retilínea do mundo, com quase 700 quilômetros, sem nenhuma baía, enseada ou porto natural. Quando se depararam com aquela imensa foz, pensaram se tratar de um estreito. Após navegarem por aquelas águas,
descobriram que se tratava de um rio. Essa expedição portuguesa, de 1514, era composta por 2 naus comandadas por Estevão Frois e João de Lisboa. Mantiveram contato com nativos que lhes venderam um machado de prata. Contaram-lhes uma história que aquela ferramenta provinha de um povo serrano que vivia muito distante dali, num lugar repleto de ouro e prata. O machado foi entregue ao rei Dom Manuel, o Venturoso. O Rio da Prata teria sido batizado com esse nome por conta daquele machado e das histórias que ouviram. Naquela época já existiam as redes de espionagem e o fato acabou repercutindo na Espanha, pois o interesse do ser humano pelo ouro e pela prata sempre foi muito grande. Os espanhóis, sabendo da investida portuguesa naquela região, que pelo Tratado de Tordesilhas pertenceria à coroa espanhola, resolveu então enviar uma expedição que partiu de Cádiz em 8 de outubro de 1515 para investigar aquela história. Em fevereiro de 1516, comandados por Juan Díaz de Solís, 3 caravelas chegaram em Punta del Este. Este navegador de nome espanhol era, na realidade, João Díaz de Solís, português que havia fugido de Lisboa por ter assassinado a esposa dele. Sorrateiramente, fugiu para a Espanha, adotando nova cidadania. A expedição adentrou o Rio da Prata. Nas imediações da ilha Martim Garcia, eles avistaram muitos nativos na margem do rio, que gesticulavam e gritavam enquanto acompanhavam a movimentação das naus. Então, Solís resolveu abordar aquele povo. Colocou em um bote 8 marinheiros e, junto com eles, se deslocou para a margem a fim de tentar conversar com aquele povo, achando que obteria informações mais precisas do que aquelas fornecidas para a expedição portuguesa pouco mais de um ano antes. Ocorreu que, quando chegaram na margem, foram cercados e mortos pelos nativos, que esquartejaram os corpos e devoraram aquela pequena guarnição. A tripulação, que havia permanecido nas caravelas, foi testemunha ocular daquele barbarismo. Resolveram então voltar. Depois da foz do rio, tomaram um rumo do norte, sendo que uma das caravelas ficou para trás. Quando essa nau retardatária chegou na região onde fica a praia hoje denominada de Pinheira, manobrou para adentrar na Bahia Sul e acabou naufragando devido às condições do local. 17 marinheiros sobreviveram. Não se sabe exatamente o número. Esses sobreviventes se abrigaram na região hoje denominada Naufragados. 11 deles acabariam sendo presos logo depois por outra expedição de 1516, comandada por Cristóvão Jacques. Os outros 7 ficaram por ali, vivendo num lugar por eles denominado de Porto dos Patos, que deveria ficar ali por onde hoje é a conhecida Enseada do Brito. Aqui é preciso novamente fazer uma pausa de narrativa. Conforme alguns mapas antigos, a ilha de Santa Catarina, naqueles tempos, era conhecida como Ilha dos Patos. Os índios carijós,
que viviam por aqui se adornavam com penas e foram chamados de índios patos. O nome atual, Ilha de Santa Catarina, foi adotado por Sebastião Caboto em 1526. Estes 6 ou 7 sobreviventes, não se sabe exatamente o número, acabaram convivendo com os índios carijós, juntando-se com as mulheres indígenas e com elas tiveram filhos. Entre estes sobreviventes estava Aleixo Garcia. Ouviram por lá as mesmas histórias que haviam sido contadas aos portugueses pelos índios charruas sobre o tal povo serrano, muito rico, que vivia distante dali, num lugar onde existiam montanhas muito altas, etc. Levados pela curiosidade e pela ganância, construíram um bergatim, uma espécie de embarcação com remos, e ficaram percorrendo essa costa que vai de Santa Catarina até São Vicente, em São Paulo. Os nativos de todas as tribos com quem mantiveram contato repetiam as mesmas histórias. E disseram mais. Contaram que havia um caminho que levava até aquele lugar. Portanto, aquelas trilhas eram bem conhecidas de todos os povos nativos. Possivelmente eram percorridas por eles desde a pré-história. Depois de ouvir tantas histórias confirmando a existência de riquezas tão grandes, em 1524, Aleixo Garcia organizou uma expedição com 2.000 índios. Previamente prepararam mantimentos, farinha de pinhão, farinha de marisco, favos de mel, e iniciaram essa magnífica caminhada de onde viviam, talvez próximo da foz do rio Maciambu, hoje município de Palhoça, que fronteia o sul da ilha de Santa Catarina, até o Peru. Chegaram muito próximos de Potosí, a cidade onde foi descoberta uma montanha de prata com 600 metros de altura. Chegando lá, ele atacou os postos fronteiriços do Império Inca, saqueando vários cestos de ouro e de prata. Voltando com essas riquezas para o Brasil, que ainda não era Brasil, ao atravessar o rio Paraguai, a expedição foi atacada por uma tribo chamada Paiaguás, que viriam a ser chamados de piratas do rio Paraguai. Nesta emboscada, morre Aleixo Garcia, sendo que a maior parte das riquezas que haviam sido saqueadas foram perdidas. Porém, algumas dessas peças de ouro e prata chegaram a Santa Catarina através de 2 sobreviventes, Henrique Montes e Melchior Ramírez. Sabe-se que esses 2 habitavam a ilha e quando passavam novos navegantes espanhóis ou portugueses, narravam a história para esses navegadores. Inclusive, Henrique Montes chegou a mostrar as peças de ouro para o próprio Sebastião Caboto na expedição dele em 1526. Várias outras expedições tentaram repetir a façanha de Aleixo Garcia, entre eles Sebastião Caboto, Diogo Garcia, Martim Afonso de Souza, todos tentando chegar pela via fluvial do Rio da Prata, o que era muito difícil. Pero Lobo, em 1531, tentou chegar a pé pelo mesmo caminho de Aleixo, mas também foi morto pela mesma tribo de índios. Então, depois de tantas frustrações,
em 1539, Francisco Pizarro, de uma forma incrível, conquista o Peru. Essa conquista é digna de nota, embora nada tenha a ver com a nossa história sobre o caminho de Piabiru. Pois, ao chegar no Panamá, mais ou menos onde hoje situa-se o Canal do Panamá, Pizarro comanda o desmonte de seus navios, coloca os navios desmontados nas costas de escravos indígenas, fazendo que eles cruzem o istmo por uma terra pantanosa, muito difícil de atravessar. Chega no outro lado, remonta os navios, navega pela costa do Oceano Pacífico, chegando ao Peru. Francisco Pizarro e seu irmão Gonçalo Pizarro aprisionam e matam o Inca Atahualpa, inundando a Europa com enorme quantidade de ouro e prata. Tanta que mudou, inclusive, a economia, de um sistema mercantilista para um sistema capitalista pela acumulação de riquezas. A partir dessa conquista histórica e por conta dela, todo esse Cone Sul, inclusive Buenos Aires, que havia sido fundada em 1534, foi abandonada por quase 150 anos. Essa é a narrativa extraordinária que coloca naufragados e região no início de uma jornada épica. Depois de conhecer tal história, fica difícil olhar para aquelas paisagens maravilhosamente azuis sem que a emoção domine o meu espírito aventureiro. Lá encontro paz, enquanto a mente se agita ferozmente, tentando me ligar a outros tempos, ou talvez a outras vidas. É muito difícil permanecer passivo, contemplando apenas as maravilhas naturais do lugar. Ali existiu, e ainda existe, vida em abundância. Depois que se fica sabendo a verdade sobre aquele passado distante, os mortos ressuscitam e o tempo é contínuo. A mente foca a eternidade, vislumbrando todos aqueles índios emplumados, todos aqueles aventureiros e suas histórias fantásticas. Todos navegando em uma gigante caravela fantasma, repleta de emoção, muito diferente dos navios cheios de tecnologia e comunicação via satélite que hoje conhecemos. Foi um tempo que a vida era realmente uma aventura, embora tensa em sua barbárie. Enfrentando o desconhecido, sem temor, sem ajuda, levados apenas pela intuição, aqueles seres humanos, apesar de brutos, deixaram para nós essa herança de conquistar o imaginário, da vontade de abandonar tudo e trilhar novamente aqueles caminhos bravios. Mas o mundo mudou. Hoje dispomos de meios de transporte para qualquer situação, temos celulares, GPS, incríveis apps. Qualquer caminho pode ser planejado milimetricamente. Somos totalmente dependentes da tecnologia, nos acostumamos a ver a vida passando em uma telinha. Somos apenas espectadores, enquanto eles, aqueles humanos antigos, foram protagonistas. Está difícil segurar a mente. Preciso voltar para naufragados. Mesmo desmistificando algumas teorias que dizem haver caminhos incas aqui dentro da nossa ilha, mesmo não tendo certeza que tudo o que aqui foi escrito está 100% correto, mesmo sabendo que muito ainda precisa ser pesquisado,
O enredo é esse mesmo. Se alguém quiser saber mais, vai ter que procurar nos livros e nas narrativas de outros historiadores. Que a história de hoje atinja os corações e as mentes acomodadas. Que sejam todos bem-vindos ao mundo fascinante da aventura.